Olá, olá pessoal. Então, o tema da nossa live de hoje é como ter mais foco. Lembrando que eu sou Adam Brasil, sou psicanalista e hipnoterapeuta. Esses vídeos também estão no YouTube. Estou aqui em Chapecó, né? Nós temos uma unidade de programação neurolinguística junto com o IOD, primeira turma de PNL sistêmica aqui da região, e estamos já projetando a segunda turma de PNL sistêmica em julho de 2019. Se você está aqui na região, aproveita. Se você está na região do Cariri, no Ceará, que é outro lugar que eu também atuo bastante, que é onde eu moro, você também tem a oportunidade de fazer agora em abril PNL. E em Fortaleza nós temos uma pós-graduação em hipnose, onde a gente foca nas pesquisas científicas aplicadas à hipnose clínica, né? Obviamente. Mas enfim, o tema de hoje é a gente falar um pouco sobre como ter mais foco. E aí nós começamos então pelo tema, pelo que é foco para você, né? Porque as pessoas dizem, mas eu não tenho foco. Na verdade, quando nós temos foco, quando nós não temos foco em alguma coisa, é porque nós estamos direcionando a nossa atenção a outro ponto. Então, muitas das pessoas me procuram dizendo que não tem foco para leitura, ou para um determinado projeto, ou para uma determinada profissão, ou para uma determinada ação. Então, nesse caso, na verdade, primeiro a gente localiza aonde está o seu foco, que está te desviando a atenção. Uma vez que a gente consegue entender, você aí, enquanto você vai refletindo, você consegue entender um pouco como funciona esse teu processo de focar em algo, aí é hora de você começar a reverter este processo. E uma das coisas que é bem importante que a gente saiba é que muitas das vezes a nossa mente ela nos tira o foco por algum motivo posterior. É como se quando eu conseguisse aquilo que eu quero ao ter foco, aquilo não fosse me dar prazer. Eu vou explicar. Por exemplo, quando eu estou lendo muito, eu quero ler muitos livros, e a minha mente não entende para que eu quero ler tantos livros, ou a minha mente pressupõe que quando eu ler muitos livros eu vou ter que utilizar aquilo. E aí isso é o que eu resisto. Isso é o que me faz sofrer. É usar aquele conhecimento. Então é melhor para a minha mente não ter, não se apropriar daquele conhecimento. E aí então ela fica adiando, protelando, deixando para depois. Então, como ter mais foco é se concentrar principalmente em o que aquela primeira atividade vai me trazer como consequência em uma segunda atividade, em um pano de fundo. O que é que fazer cumprir aquela primeira atividade que está me tirando o foco vai me trazer como consequência. Então, se eu conseguir me concentrar e ler o livro, o que eu vou ter depois? Né? E aí eu começo a ampliar um pouco a minha percepção sobre o processo e eu começo a aprofundar um pouco mais a, a minha capacidade de concentração. Também é bem importante que você saiba que é um treino, é um hábito. Se você não lê nada ou se você tem muita dificuldade de leitura, eu não posso te prometer que com alguma técnica de PNL, por exemplo, de hoje para amanhã você vai começar a sentar e ler durante 2, 3, 4 horas seguidas. Não, é uma questão de hábito. Então é muito mais importante você criar um hábito de ler 5 minutos por dia, todo dia, do que você querer ler 2 horas por dia e amanhã talvez você até consiga ler 2 horas por dia, mas é muito difícil manter isso. Então, começa com um processo de ser pouco e constante, em vez de querer logo fazer uma transformação gigantesca no que diz respeito ao foco. Eu estou falando de leitura porque muita gente me procura com essa demanda, mas vamos imaginar também que seja alguma coisa profissional, algum projeto de vida, inclusive. Quantas pessoas vão vivendo a vida sem nenhum projeto de vida? Vão vivendo porque tem que viver, né? Ou sem metas pessoais, ou sem construções pessoais, sem pensamentos, enfim. E aí então você começa a perceber que às vezes você monta uma ideia e fala assim, eu vou conseguir X coisa. Sei lá, eu vou fazer um mestrado, ou eu vou mudar de profissão, ou eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, não sei. E aí ao longo desse projeto você de repente você escolhe, vou comprar um carro. Ao longo do projeto você escolhe mudar de foco. Assim, não, agora eu quero uma casa, né? E aí a tendência é que você também mude de foco. Você, não quero mais a casa, eu quero um apartamento. E aí as pessoas começam a mudar de foco muito rapidamente.
e não tem como construir, né? Não tem como fazer uma constante para se aproximar daquilo. Por isso que é como eu falei, né? Uma vez que você tiver a casa, uma vez que você tiver o carro, uma vez que você tiver o apartamento, como você vai se sentir? O que virá depois? Né? Que responsabilidades isso guarda? O que sua mente pode querer evitar ao conseguir este primeiro passo, que é ter foco para juntar dinheiro e comprar a sua casa, por exemplo? Essas são perguntas que vão te ajudando a entender por que é que sua mente faz esse movimento de não ter tanto foco assim. E um outro detalhe, antes da gente fechar esta live, é que muitas das vezes nós acreditamos que ter foco é a grande saída, né? Assim, se eu tiver foco em alguma coisa, eu vou conseguir todos os meus objetivos. E eu não duvido disso não. A questão é porque quando a gente não consegue ter foco, a gente começa a adotar uma postura muito ofensiva contra nós mesmos. Nós começamos a adotar uma postura como se nós não prestássemos. E a gente começa a falar mal com a gente mesmo, né? Começa a nos criticar. E esse movimento é algo que adoece a minha mente. É algo que vai me prejudicando, que vai emitindo toxinas, que a minha parte inconsciente também começa a responder, começa a se sentir mal, começa a ser agredida, e aí começa a reagir. Então é bem pouco provável que alguém que se reclama muito por não ter foco, que consiga ter foco a partir dali. E veja só, talvez você já tenha foco. Você tem um foco gigante em reclamar de si próprio, né? Em se maldizer, em estar insatisfeito com a vida, né? Então, sempre esse detalhe, tá? Só para a gente poder fechar, lembra das etapas, tá? Então, eu tenho que entender que quando eu não tenho foco para algo que eu quero, eu não eu estou colocando a minha atenção em um outro lugar. Então, que lugar eu coloco minha atenção? E segundo detalhe, quando eu conseguir cumprir esta atividade, que outra atividade virá que eu posso estar com medo ou estar resistindo, ou essa atividade seguinte não me dar tanto prazer, né? Então é importante que você pense sobre isso, tá bom? No mais, agradecer a todos vocês. Eu não consegui fazer a live na quinta-feira, que eu estava aqui em Chapecó fazendo uma palestra, né, sobre como mudar a PNL, criando seus hábitos com a PNL, perdão. Sexta, sábado, domingo foi dia de practitioner. Amanhã eu tenho atendimento aqui em Chapecó. Na terça-feira eu vou a São Paulo. São Paulo eu vou a Recife. Na quarta-feira eu vou a Recife. Na quinta eu volto aí Não, na quinta-feira eu vou a Recife. Na quinta-feira à noite eu chegar aí na região, tá bom? Então, obrigado a todos. Sexta-feira que vem, né, dia 29, tem constelações na Clínica Provida, em Juazeiro do Norte. E dia 30 e 31 eu estarei em Icó, fazendo orientação e banca de trabalhos científicos na área do coach. Forte abraço a todos vocês, vamos nos falando, acompanhe aqui os nossos trabalhos. Muita gratidão a todos vocês. Até a próxima. Tchau!